muitas pessoas se preocupam com qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida? O que de fato é uma prevenção? O que é viver de forma saudável? Será que é possível envelhecer com saúde? Para falar desse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Rafael Reiner, endocrinologista Zen. Não saia daí! Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Então, muito bem, no programa de hoje nós vamos falar de qualidade de vida e como podemos viver cada dia melhor. Dr. Rafael, muito obrigada por nos receber aqui no teu consultório. Em primeiro lugar, o que é ser um endocrinologista Zen? Bom, Silvana, da mesma forma, muito obrigado pelo convite de estar aqui, né, podendo falar contigo um pouquinho, com o teu público. O que é endocrinologia Zen? Acho que eu vou começar contando a história de como esse nome surgiu, na verdade. Eu estava fazendo em 2018 uma formação em Mindfulness para crianças, meditação para crianças no Centro Brasileiro de Mindfulness, lá no Rio de Janeiro, com o Dr. Vitor Friari, da Santa Casa do Rio, e com o professor Dr. Christopher Willard, lá de Harvard, e eles estavam ministrando esse curso. E na nossa hora de apresentação ali, eu estava lá, sou endocrinologista, pratico meditação, estou estudando yoga, fiz pós-graduação em psicologia positiva, Oh, he's an endocrinologist? O Christopher falou assim, né? Interessante, né? Eu não tinha pensado nesse. Eu era um endocrinologista, mas que tinha interesses em áreas distintas, né? Formação em Ayurveda, medicina tradicional indiana, a psicologia positiva, a ciência da autorrealização, que a gente fez lá na PUC, e essas coisas, né, sempre foram tentando completar as lacunas que a nossa medicina ocidental ou a sabedoria ocidental trazia. E o Oriente me chamava cada vez mais nos últimos anos, na última década e meia. E foi justamente a partir daí, dessa busca de lacunas, que surgiu esse termo, né? Essa Zen endocrinologia, ou endocrinologia Zen, que ela reúne o que tem de melhor da ciência ocidental com o que tem de melhor na sabedoria ancestral. Eu até brinco e, eventualmente, eu mostro o meu nó da originação dependente, né? Esse aqui é um nó do budismo tibetano. Ele nos lembra que tudo está conectado. Não existe nada que seja independente, tudo é interdependente, então nós somos parte desse todo o resto é ilusão. A separação que a gente insiste em criar é uma ilusão. Maia, nome da minha filha, ilusão, né? E basicamente é isso. A Zen endocrinologia veio nesse esforço do Rafael de tentar integrar sabedoria ancestral com ciência ocidental. E eu acho que até para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, e muitos médicos, né, nos acompanham, existe assim uma dicotomia, existe uma certa resistência para a nossa medicina ocidental entender essas práticas orientais, que são até muito mais antigas que as nossas, né, com saberes de 6.000 anos, que nós, né, como é que conseguimos aliar essas duas medicinas, a oriental com a ocidental, implementar práticas de meditação que para muitos médicos ocidentais não têm ainda comprovação científica ou negam. Como consegues trabalhar essas duas situações? Bom, então, pessoal, nas próximas 6 horas eu vou responder essa pergunta agora, porque no momento que você foi formulando e me passando, as faíscas foram... A minha vontade é responder tintim por tintim, em um dia inteiro, se possível, como que a gente pode promover essa integração. Porque esse tem sido o meu trabalho na última década e meia, mais ou menos. Então vamos lá, 2017, quando eu comecei a meditar de uma forma mais intensa, só para trazer e já vou responder a tua pergunta, né? E comecei a estudar sobre meditação, além de
praticar, que é o que interessa. E qual meditação, assim, só pra gente entender? No meu caso, principalmente mindfulness, meditação da atenção plena. Eu tenho uma formação em MBSR, que é Mindfulness Based Stress Reduction, redução do estresse baseado em mindfulness, técnica originária, né, o Jon Kabat-Zinn, da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Em 1979, ele criou essa metodologia, que depois dos anos 80 veio a ter uma derivação que é a MBCT, Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness. Então essas terapias, elas são hoje profundamente científicas. A gente tem centenas, na verdade milhares de estudos sendo produzidos todos os anos. Qualquer colega médico pode entrar no PubMed, que qualquer um conhece muito bem, digitar Mindfulness ou MBSR ou MBCT e vai ver as centenas de estudos publicados a todo momento. Existe o 3RP, que é um protocolo do Benson Henry Institute for Mind Body Medicine, que é um instituto de mente e corpo de Harvard, que ali tem uns dos vovôs do mindfulness na medicina, um cardiologista que pesquisou muito sobre meditação da atenção plena. E lá eles têm um protocolo que foi aplicado em mais de 3.600 pessoas de um grupo de 17 mil pacientes que chegavam no Hospital Geral de Massachusetts, né, não vou lembrar os anos agora, perto de 2014, acho que foi esse estudo. Então, 3.000 pacientes que chegavam na emergência por várias razões, 3.600 foram indicados a passar por esse protocolo de 8 semanas de meditação. E os outros 14.000 receberam alta para casa, como normalmente aconteceria. Após um ano, eles avaliaram o que aconteceu com esses pacientes, os que tinham sido ensinados a meditar e os que não tinham. Resumo da ópera, tem bem mais informações sobre esse estudo, mas no grupo de meditação, o uso do sistema de saúde foi 42% menor nos pacientes que tinham aprendido a meditar. Menos internações, menos idas a médico, menos exames de imagem, menos cirurgias, inclusive. Então, o pesquisador responsável pelo estudo fez uma extrapolação. Se nós tivéssemos aplicado esse protocolo em todas as emergências dos hospitais dos Estados Unidos em um ano, a economia seria de 80 bilhões de dólares anuais com gastos em saúde. Então, aquilo ali, né, me fez viajar no ano seguinte, Brasil inteiro, promovendo a meditação, fazendo cursos, palestras. Não cobrava ingresso, basicamente eu aproveitava um congresso que eu ia, achava uma sala e fazia lá minha palestra e levava essa informação de tão empolgado que eu estava. Então ali foi só um pouco desse processo que me trouxe, só que isso, respondendo à questão da integração e dos médicos, eu acho que muitas vezes é falta de conhecimento, mas não é uma falta de conhecimento porque o colega não quer, é porque a gente está sobrecarregado, a nossa medicina ela já traz tanta novidade, a gente já tem que estar atualizado. Dentro da minha área, endocrinologia, o colega que é onco na onco, o colega que é infecto na infecto, é muito conhecimento técnico-científico já desse nosso mundo bioquímico, biofísico. Então não tenho como culpar nem criminalizar, mas basicamente assim, a gente tem formas hoje de otimizar o estudo da nossa área, simplificar, precisa continuar atualizado, mas realmente começou a pulsar muito forte. Quando eu via, a principal demanda que eu tinha era assim, chegava um paciente, por exemplo, com uma disfunção de tireoide, tá? Uma sensação de cansaço, desânimo, mal-estar, queda de cabelo, unha quebradiça, irregularidade menstrual. Ok. Eu fazia o melhor que eu sabia dentro do meu mundo endocrinologia. Questão de 3 meses, aqueles parâmetros bioquímicos estavam zerados, estava tudo perfeito. Como é que você tá? Eu melhorei um pouco, mas eu ainda não tô bem. Eu ainda tô acordando mais cansado quando eu fui dormir. Sabe quando a pessoa não melhora completamente? Uhum. Exatamente. Ela não tá com aquela vitalidade. Uhum. E não é hormonal, e não é bioquímico, né? Então, e aquilo me incomodava. E às vezes existe essa a gente brinca, né, da clínica do au-au. Então vai, quem sabe ao reumatologista, porque pode ser uma doença reumática, ao psiquiatra, né? Uhum. Ao geriatra, ao psiquiatra. Não é mais comigo, começa a ficar muito difícil, eu vou te passar adiante. E eu não achava justo, a medicina que eu havia aprendido não é essa. E eu acreditava que o médico tem esse papel de buscador, de investigador, de questionar sempre. Isso me fez seguir por esse caminho. E eu acho que a vida, como a gente vê hoje, ela é muito massacrante. Para todo mundo, né? Mas para nós médicos,
sempre foi, né, e continua sendo, e a gente chega uma hora que a gente quer fazer a nossa melhor prática daquilo que a gente foi ensinado e transmitido, e é o suficiente, e muitas vezes é o suficiente, mas que para alguns casos, para alguns pacientes existe um outro mundo, existe. E só que se buscar, de fato, não é para todos. Depois você tem uma vida consolidada, profissional, será que abrir um novo campo de estudo é muito difícil imaginar isso. Às vezes a gente quer praticar nesse pouco tempo livre que a gente tem, muitas vezes a gente não viu os nossos filhos crescerem adequadamente. Então, né, estou tentando me colocar no lugar do outro nesse momento de entender. Eu preciso entender um pouco como que é essa meditação. É uma meditação guiada, sugestiva, repetitiva, ou ela é silenciosa, simplesmente, trabalhando somente com a respiração? Não, a meditação da atenção plena, o mindfulness, ela escolhe uma âncora. Tá? Essa âncora ela pode ser, por exemplo, a nossa respiração. Então posso me colocar, pode ser sentado aqui, no chão, lótus, em cima de uma almofada. Importante é que você esteja... Pode ser feita deitada, mas se você não quiser dormir, não recomendo. Ela pode ser inclusive utilizada para ajudar a induzir sono, né? Na posição deitada daí, mas aí você não vai meditar, você vai dormir. Então, posição altiva, mas relaxada ao mesmo tempo, pode ser de olhos fechados, pode ser focando um ponto, 45 graus, a chama de uma vela. Então, a tua âncora pode ser a chama de uma vela, mas a âncora pode ser a tua respiração. Inspirando lento, sentindo a coluna de ar descer, sentindo a expansão do abdômen, na sequência na expiração lenta, o abdômen descer, e você faz esse processo enquanto ao mesmo tempo você mantém a atenção plena ao momento presente, sem nenhum julgamento. Diz, eu não consigo. Hoje eu vi aqui no consultório, meditar não é para mim, eu não consigo, minha mente é muito agitada, me invadem pensamentos a toda hora. Ótimo. Esses pensamentos a gente chama de mente macaco. É justamente essa mente inquieta que todos nós temos, que não somos nós. Se a gente consegue observar, se nós temos Drastu, que é o observador, que observa a mente macaco, tem algo mais além dessa mente macaco. Porque eu estou observando a mente. Quem está observando? Eu, o observador. Então, primeira coisa, não precisa parar o pensamento. A gente não precisa esvaziar a mente nem parar de pensar. Basicamente, a gente escolhe uma âncora, que pode ser auditiva, o barulho do ar-condicionado, o barulho do clique da máquina. Tem pessoas dando passos no corredor, um carro ali embaixo. Pode ser só uma âncora auditiva, ou a respiração. A respiração está conosco em qualquer lugar. E aí, eu deixo o pensamento, né, surgir. Se o pensamento surgir, o que eu faço? Um pensamento. Coloco uma etiqueta. Pensamento. E volto para minha âncora, para a respiração, para a chama da vela. Daqui a pouco eu tenho uma emoção. Me lembro de uma situação e me dá uma sensação, porque lembrei de um acontecimento recente. Emoção tal, tristeza, alegria. Volto para minha... E assim, o mindfulness, esse jogo... Quanto tempo? O tempo que for desejável, né? Tem estudos que mostram que 27 minutos é um número bem interessante. Vou dar um exemplo. 27 minutos é o tempo necessário para em 8 semanas você reduzir 1% a hemoglobina glicada, que é uma medida de controle da glicemia, né? Então você consegue melhorar, reduzir aí 21% chances de infarto e morte, né? Que é os dados do KPDS, se você praticar meditação 27 minutos por dia por 8 semanas. E se ela for fracionada? 15 minutos de manhã e 15 minutos da noite? Basicamente, os estudos têm demonstrado que você vai tendo, à medida que você vai praticando e acumulando horas de prática, quando você chega a 200 horas de prática acumulada, então obviamente se você fizer 1 hora, vai chegar mais rápido, em 200 dias. Se fizer meia hora, vai levar 400 dias, um pouco mais de 1 ano. Você já começa a ter efeitos duradouros. Eu medito hoje, mas esse benefício perdura para amanhã e para depois. E quando você atinge 1000 horas de prática, né, em torno de 8 a 10 anos, dependendo, claro, do tempo que você fizer, você já tem efeitos extremamente duradouros. Você pode ficar semanas ou até um par de meses sem meditar, que você continua tendo os benefícios de melhora de foco, memória, efeito de proteção para depressão, porque a meditação aumenta a ativação do núcleo ventromedial frontal, né, no cérebro. Então você tem uma inibição da depressão através da meditação, melhora de memória, já falei. Você tem
redução de pressão, redução da glicemia, menor incidência de alguns vícios ou impulsos, né? Então controle de compulsão. Então, os benefícios são realmente múltiplos e eu sempre digo, dos meus grandes arrependimentos em relação à meditação foi não ter começado antes. Porque eu tive contato com ela em 1999, através do livro Tal da Física, do Fritjof Capra. Eu estava na Inglaterra fazendo um fellowship lá, meu último ano, na verdade, como doutorando em medicina, na endocrinologia do Hospital St. Bartholomew's lá, e levei esse livro. E li, e vi o Fritjof Capra, físico, né? Trabalhava com aceleradores de partículas, escrever lá nos anos 70 o livro, né? Olha que incrível, nós físicos precisamos construir um acelerador de partículas, né? Essa geringonça no subsolo de Berna, com não sei, trocentos quilômetros de extensão para jogar uma partícula subatômica quase na velocidade da luz numa direção, uma outra partícula subatômica quase na velocidade da luz numa outra direção, para que elas se chocassem, e um supercomputador que na época, imagina aquelas folhinhas de papel furado, levava meses para chegar numa conclusão que uma pessoa sentada embaixo de uma árvore em cima de uma pedra 3.000 anos antes de Cristo já tinha chegado. E ele está falando da meditação, né? De você entrar nesse mundo interior, olhar para o universo, dar sentido para as coisas que você vê, percebe. E aí no livro inteiro ele fala sobre as correlações que a ciência moderna estava descobrindo, que a sabedoria ancestral já tinha relatado nesses livros sagrados e tudo mais. Então aquilo ali me marcou. E isso era 99. Era o jovem Rafael, estudante de medicina, indo para o começo, só que aquilo ficou esquecido, porque você se forma, o que você quer? Trabalhar, ganhar dinheiro, residência, aproveitar. Então aquilo ali não, né, foi. Só que aí com o tempo a vida foi trazendo outros obstáculos e outras coisas, isso foi me fazendo querer desenvolver esse lado, basicamente é um... E a questão da endocrinologia? Né? A questão metabólica, até que ponto a pessoa começa a ter alteração do metabolismo com essa vida acelerada, porque eu vejo hoje crianças, né, e é muito comum, né, o senhor tem crianças pequenas, deve ver muito na convivência de crianças com 2, 3 anos já com smartphone, com tablet, para poder o pai e a mãe poder jantar, o pai e a mãe poder conversar, o pai e a mãe, e vão dando esses celulares e elas vão ficando tecnológicas e cada vez mais conectadas nesse mundo dinâmico, e este momento de parar, respirar, o silêncio, é uma coisa que parece que não está sendo mais escutado. As pessoas nas suas casas estão o dia inteiro ou com uma televisão ligada, ou cada um no seu computador, ou cada um no seu celular, ou cada um com o seu fone de ouvido, e não há mais silêncio. Como é que, do ponto de vista metabólico, dentro da endocrinologia tradicional, o que isso interfere? A pessoa que está sempre... Uma vez eu entrevistei o Dr. Augusto Cury e ele lançou um livro, inclusive, sobre a síndrome do pensamento acelerado. E eu sinto que nós estamos vivendo essa era da síndrome do pensamento acelerado, né? O tempo todo o que tem para depois, e as pessoas acabam esquecendo de viver o agora. Bom, em primeiro lugar, em relação a essa questão de ausência de pausas, o mundo andando muito veloz, a influência na infância, no adulto, na vida madura e inclusive no envelhecer, o impacto é diferente para diferentes pessoas. Né? No Ayurveda a gente aprende, né? A gente tem os Pittas, tem os Vatas, tem os Kaphas. Cada constituição, cada prakriti, cada forma de ser humano que vem ao mundo vai receber isso de uma forma mais impactante. Vou dar um exemplo. Primeiro, em relação a crianças e dentro da medicina ocidental. Isso já ajuda as pessoas que estão aí assistindo a entender como que a gente pode abordar não de formas excludentes, mas de formas complementares essas medicinas, né? A gente tem visto uma redução da idade média de menstruação das meninas no último século. No início do século passado, a menstruação acontecia em torno de 13 anos e meio. E hoje a idade média das meninas menstruarem é 10 anos e meio. Então, cerca de 3 anos menos do que era um século atrás. E uma das explicações por trás disso, mais aceitas, diz respeito a
o imenso aumento de estímulos visuais que acontecem, que acabam se comunicando com o hipotálamo, né, que é onde fica o controle da nossa hipófise, por sua vez, que por sua vez vai estimular as gônadas, né, os testículos nos meninos e os ovários nas meninas. Então esse monte de tela e luz e até publicidade, né, a cidade que não tem pausa, não tem mais verde, não tem, é uma coisa, é cartazes e anúncios e coisas, então é muito estímulo. A rapidez do mundo que você acabou de falar. Então esse seria um dos fatores. Claro, a gente pode falar de disruptores endócrinos, poluentes ambientais, mudanças de alimentação, ultraprocessados, tudo isso soma e tem a sua importância. Mas a rapidez do mundo tem causado, inclusive isso, uma mudança no período em que a mulher se torna fértil, uma antecipação desse processo. Trazendo para o Ayurveda agora, sobre a questão da velocidade do mundo. Um paciente que é Vata, por exemplo, ele não se dá bem com muita velocidade. Ela já é uma pessoa que é aérea, agitada, é muito fácil, a gente brinca assim, vatear qualquer coisa, ele tá sem foco, ele não consegue finalizar, procrastina. E se ele tiver um mundo muito rápido, se ele não conseguir acalmar, ele vai sofrer na vida profissional, na vida pessoal. Os Kaphas já lidam bem com um pouco mais de movimento e os Pittas de forma intermediária. Então, isso a gente vê na prática clínica. Você olha a pessoa, você faz um diagnóstico e você promove dentro das rotinas que você sugere, da dinacharya, da mudança de rotina da pessoa. Nós, como terapeutas ayurvedas, a gente prescreve mudanças no ritmo, inclusive, o tipo de atividade física. Lembra que eu falei na palestra ali, no Festival Vive Yoga, que eu estava notando o agravamento de Vata, eu sou Pitta Kapha, mas eu estava notando o agravamento de Vata, entre outras coisas, um zumbido que eu tenho aqui, mas eu não ia poder tratar agora esse agravamento porque ele exigiria que eu reduzisse a correria da minha vida, e correria literalmente eu corro 3, 4 horas às vezes no final de semana, 2 horas na terça, correr literalmente. Então não é um exercício para quem está com Vata agravado correr, você tem que fazer exercícios mais parados, né? Então é complicado você ter essa consciência e nem sempre poder executar, porque a gente tem escolhas que são, né, não vou dizer contra-intuitivas, mas você quer fazer aquilo, então você vai aceitar o adoecimento. Assim como uma pessoa que tem história familiar de câncer de intestino escolhe comer churrasco com um monte de nitrito, nitrato, sabendo que, ou não sabendo, ou fazendo questão de não saber, que aquilo vai aumentar a incidência dela de ter esse câncer de intestino, que já cometeu a mãe, o pai, etc., né? Então nem tudo é só conhecimento, nem tudo é também desejo, equilíbrio. E a última coisa que eu quero falar sobre essa questão da atividade e movimento, na minha formação, uma das minhas formações de yoga se chama Yoga Integrativa, né? Feito com o pessoal lá da Montanha Encantada, o Joseph LePage, que é um norte-americano que vive há 30 anos e tem um local espetacular lá em Garopaba, em Bituba, a minha aula que eu tive que dar de yoga, ela foi uma aula desenhada para equilibrar atividade, movimento com repouso. Então toda a aula ela foi fluindo entre momentos de mais atividade, ritmo, e momentos de simplesmente repousar no asana. E esse desenho, digamos assim, ele foi meio que uma metáfora para isso que todos nós precisamos. Nosso metabolismo é equilíbrio dinâmico. O nosso corpo nunca está parado, a gente nunca vai ficar exatamente no mesmo ponto. É como se a gente tivesse uma corda bamba. Nosso eixo, vamos pegar a tireoide, né? Hipotálamo, hipófise e a própria glândula. A gente tem o TRH, que é o hormônio que sai do hipotálamo, que comanda o TSH na hipófise, que vai comandar a produção de T4 e T3, e esse T4 e T3, por sua vez, vão sinalizar tanto na hipófise quanto no hipotálamo o nível adequado, e se as duas glândulas têm que trabalhar mais ou menos. Novamente, olha o símbolozinho aqui, tá tudo ligado, tá tudo conectado na endocrinologia, nas nossas vidas, no universo como um todo. A atividade precisa se equilibrar com o movimento. O Augusto Cury falou isso, eu também estou falando. Se você escolher um dos dois só, muito marasmo, muito parado, você fica entediado, né? Muita atividade, você vai adoecer também, como de fato está acontecendo. E
E a questão do envelhecimento saudável, né? Eu acho que esse é um item importante. Estamos envelhecendo, que bom que estamos envelhecendo, mas quais são os hábitos necessários, né? Quais são aquela rotina necessária para ter qualidade de vida? Porque se criou um estigma que a pessoa tem que fazer uma poupança para quando ficar velho, porque quando ele ficar velho ele não vai poder caminhar, quando ele ficar velho ele não vai subir escada, quando ele ficar velho ele vai ficar doente, quando ele ficar velho ele vai ficar gagá. E eu creio que isso é o estigma das pessoas que se condicionaram a achar que esse é o resultado da velhice. Tem como a velhice ser saudável? Que pergunta legal. Te digo pelo seguinte: primeiro, o rejuvenescer, né, que é esse processo de se tornar jovem ou se manter jovem, né, ou recuperar a juventude muitas vezes perdida enquanto se envelhece, é uma possibilidade cada vez mais acessível a cada um de nós. Porque ela começa com conhecimento, mas é claro que ela termina na ação. Há um tempo atrás eu desenvolvi, há uma década atrás, eu desenvolvi uma metodologia chamada as 16 fatias da saúde integral, da harmonia e do bem viver. Nessa metodologia a gente deve olhar para a roda na nossa vida de uma forma integral, holística, sistêmica, escolha o termo que você quiser, mas de uma forma não fragmentada, como a gente costuma fazer na nossa medicina ocidental, que é importante para você chegar lá no micro, mas muitas vezes o retorno, né, montar o quadro como um todo, ele se torna complicado. Então ela começa, e aí eu vou explicar que isso pode ser para o idoso, pode ser para o processo de envelhecimento, mas para qualquer pessoa que queira recuperar o equilíbrio na sua vida. Então, a primeira fatia é o ar. Ar. Como assim? Como que o ar vai fazer com que a pessoa envelheça bem? Bom, a forma com que você respira, né, de forma superficial, hipoventilando, ou de forma completa, eliminando todo o gás carbônico, ainda pegando ciência ocidental, né, ela é importante. Você tem exercícios que vêm do yoga e do Ayurveda, chamados pranayamas de respiração consciente, e esses exercícios eles podem fazer com que uma pessoa que acorde de manhã com baixa energia, com baixa disposição, se energize em questão de 2 minutos. Respirações como Bhastrika, Kapalabhati, a respiração do crânio reluzente. Ah, eu não acredito, isso é bobagem, o Dr. Rafael ali está extrapolando todos os limites. Então, é interessante, cadê a ciência por trás disso? Bom, vamos lá, 5.000 anos, né? Ok, relato de caso não é evidência de grau A. A evidência de grau A é você tirar essa bunda do sofá, sentar e seguir a técnica orientada, fazer e notar em você 2 minutos depois a mudança que está sendo sugerida. Então, assim, voltando lá para o começo, né, essa teimosia, até um pouco de arrogância às vezes da nossa medicina, de acreditar que tudo que é de fora tem menos valor, tudo tem que ser provado por A mais B. Então, ok, vamos parar, como apareceu no nosso grupo SOS Endócrino, vamos parar de prescrever insulina NPH, né? Porque insulina NPH, que existe desde 1925, ela não tem lá no começo ensaios clínicos randomizados duplo cego controlados por placebo. Assim como a penicilina, para muitas evidências, ela é uma evidência tão forte que não precisa de um estudo, a mudança do antes para o depois. Então eu convido muitas vezes, né, um grande argumento que eu gostaria de dizer é que essas técnicas são de domínio universal, elas são gratuitas, elas podem ser usadas e testadas por qualquer pessoa aqui, agora, amanhã, não vai ter ninguém ganhando por trás disso. Então, algumas pessoas ainda podem dizer, mas você está usando isso para elevar a visão de quem você é perante. Mas todo mundo não faz isso com seu conhecimento, né, os nossos diplomas que a gente tem aí dentro das nossas especialidades todas, todo mundo faz isso, o advogado faz isso. Não, a questão é, tem verdade por trás disso que você está fazendo? Tem propósito? Está conectado com algo? E é para o bem, é para ajudar as pessoas? Você não está fazendo um charlatanismo, não está enganando as pessoas de má fé, achando que, né, inventando? Não, não é. É uma coisa que está lá documentada, existem livros, existem tradições, como você mesmo falou no começo. São milhões de pessoas
na verdade, dezenas ou centenas de milhões de pessoas que praticam medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica. Acabei de vir agora, dia 15 de outubro, estive no Rio de Janeiro até 15 de outubro, durante 4 dias, participando do 3º Congresso Mundial de Medicina Complementar, Tradicional e Integrativa. Então ali a gente se reuniu com, eu represento o CABSIM, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que é um grupo de pesquisadores em saúde integrativa. Quando a gente fala em saúde integrativa, a gente não está falando, né, de uma parcela de pessoas que aqui no Brasil se utilizam desse nome integrativo para fazer protocolos mágicos de soroterapia, prescrições de medicamentos, lista. Desculpa, mas eu tenho que falar isso, pode até cortar depois, mas eu preciso falar sobre isso. Que são aqueles protocolos gigantescos com 500 medicamentos manipulados, dezenas e torres de exames. Eu sei que é antipático falar isso também de colegas, mas extrapola o que é desejável para, né, para a saúde humana e para tudo mais. Então, basicamente, a gente está falando de pessoas que buscam integrar saberes ancestrais junto com a medicina ocidental, sem excluir um ao outro. Mas, assim, poderíamos falar muitas coisas, o nosso programa já está quase no fim, nós temos muita coisa interessante para falar, mas eu acho assim, desses hábitos, a questão, né, do envelhecimento, onde nós estamos envelhecendo e queremos morrer vivos, né? Eu sempre digo que eu quero morrer viva, eu quero ter lucidez, eu quero ser uma velhinha faceira, que eu tenha vida, eu morri inteira. Claro que quando a gente está inteiro, a gente não quer desapegar do corpinho, né? Eu até tenho uma filosofia oriental chamada Seichonoe, que eu li alguns livros e que dizia assim, que muitas vezes o espírito vai preparando o corpo, vai estragando um pouco a lataria, vai estragando para poder desapegar, porque senão eu não quero desapegar desse corpinho. É como um carro, o carro tá bom, por que eu vou, né? Então o banco tem que estar ruim, o motor tem que começar a dar problema, para o espírito entender que esse carro não me serve mais, que agora eu tenho que ir para um outro pago. O que eu quero saber? Envelhecer com saúde. Hábitos importantes. Respirar. Fazer pausas. Vamos falar dos outros. Ok. Então, assim, um dos fundamentais tem a ver com o outro A das 16 fatias, que é a alimentação, obviamente. Então, escolher comida de verdade, alimentos tanto quanto possível frescos, ricos em antioxidantes, polifenóis, antocianinas, né? Nozes, castanhas, amêndoas, vegetais frescos ou pouco cozidos. Veja que eu estou falando bastante de medicina ocidental. Novamente, quando a gente vai para o Oriente, a gente vai precisar analisar isso dentro da constituição que cada pessoa tem. Um próximo passo é a atividade física. Uma grande novidade do Longevitalidade, que é o livro que eu te contei que vai ser lançado em março do ano que vem sobre esse assunto, é justamente, né, se apropriar de um conhecimento que a atividade física, para envelhecer bem, com esse carro funcionando, né, de uma forma maravilhosa até o final da vida, então com vitalidade, energia, disposição até o que for possível, 90, 100, 120, é a gente perceber que a gente não deve fazer um tipo de exercício físico. Por exemplo, doutor, posso fazer uma caminhada? Tá bom fazer uma caminhada? E o Pilates, eu faço Pilates 2 vezes por semana, tá bom? Tá e não tá. Na verdade, a gente deveria fazer 4, todos nós deveríamos conseguir fazer 4 tipos de atividade física, totalmente diferentes, mas complementares. Um deles é o que a gente chama de treino cardiovascular de zona 2, que é uma caminhada rápida ou um trote lento, no qual a frequência cardíaca fica ali no que a gente chama de zona 2 de frequência cardíaca. Então, esse é um exercício altamente metabólico, ajuda a ativar mitocôndrias e queima de gordura e tudo mais. Mas tem um outro exercício cardiovascular, que são os exercícios tipo HIIT ou de tiros, que estimulam a VO2 max. VO2 max, ou a capacidade de extração de oxigênio, ele é um dos parâmetros mais associados à longevidade nos seres humanos. Então, porque pega, por exemplo, uma pessoa idosa que acaba pegando uma pneumonia e morre de pneumonia. Muitas vezes ela morre de uma doença comum porque ela não tem capacidade naqueles 2 ou 3 dias que o antibiótico precisa para fazer o efeito sustentar a pessoa, porque ela basicamente entra em falência porque ela não consegue, no episódio de doença, ter essa reserva
cardiorrespiratória. Essa é a VO2 max. Então é um exercício diferente para isso, para manter esse parâmetro. Você precisa fazer exercícios de força para manter a tua massa magra, que é um outro fator preditivo de longevidade, qualidade de vida, evitar sarcopenia, a perda de massa magra com envelhecimento. E um outro exercício são justamente exercícios de mobilidade, flexibilidade, né, que o Pilates, o Yoga e tantas outras técnicas fornecem. Então, de novo, quando a gente fala em exercício, a gente não está falando de tentar tanto quanto possível abordar essas 4 formas. O sono fundamental, de novo, sono é o período de reparação celular, onde a gente constrói boa parte da nossa vitalidade no dia seguinte. Ali que a gente vai fazer a antioxidação, ou seja, eliminar radicais livres e uma série de substâncias e toxinas que vão acumulando ao longo do nosso dia, com a alimentação incorreta, com a poluição. É o nosso sistema linfático, né, que recentemente foi descoberto, que faz essa limpeza desses detritos que também acumulam no cérebro. Então, se você não dorme direito, isso está associado a aumento de depressão, aumento de doença cerebrovascular, está associado a aumento de doenças neurodegenerativas, Alzheimer e Parkinson. E assim a gente pode ir. E um outro aspecto, talvez, até pelo tempo, porque de novo poderia ficar, é a questão do afeto e do amor. É um outro A das 16 fatias, porque as 16 fatias são todas com a letra A. Afeto e amor na questão do relacionamento. Como é que estão os teus relacionamentos com as pessoas importantes da tua vida? Os teus familiares, o teu cônjuge, os teus filhos, os teus colegas de trabalho, né? Eles estão em equilíbrio, não estão? Mas foi ele que me magoou, então eu não vou ceder, eu não vou perdoar. Então você acaba carregando essa mágoa dentro de você, é você que acaba adoecendo, todo mundo sabe. Toma um veneno e quer que o outro morra. Então desenvolver técnicas, estratégias, isso pode ser ensinado. Eu ensino isso nas minhas metodologias dentro do Cada Vez Melhor, que é esse ecossistema de crescimento pessoal, e ali a gente tem ferramentas inclusive para ajudar a ensinar as pessoas a dizer não, a perdoar, né? Então nosso objetivo ali é criar um ser humano integral. Aí vai um pouco para além de saúde, né? Um processo de autoconhecimento, crescimento pessoal, e o que eu acredito muito que é a transcendência rumo ao bem comum. É crescer para quê? Para mim mesmo? Só para mim? Para minha família? Para os meus filhos? Ou será que eu tenho essa capacidade heróica, do grego aquele que tem força para mais de um, né? Então, herói não é aquele de Hollywood, né? É aquele que vai lá, a pessoa está se afogando e ele agarra e salva a pessoa, ele carrega, ele transborda, ele produz tanta abundância, quer seja de conhecimento, econômica, de energia, ele resolve entregar isso para o mundo, né? Esse é o verdadeiro herói, é dessas pessoas que a gente precisa, é isso que eu gosto de acreditar que eu tô treinando e capacitando e produzindo, né? E a medicina de volta, tentando resgatar aí, fazendo essa conexão dessa sabedoria dos gregos, porque não ocidentais, mas também dos samurais ali, né, dos meditadores, dos yogis e tudo mais, e fazendo isso de alguma forma tão coesa e coerente quanto possível, aprendendo muito no caminho. Que fantástico, nós poderíamos ficar mais 1 hora conversando, teríamos muitos outros assuntos aqui, me vieram vários insights, quero te agradecer profundamente, e eu creio que esse despertar espiritual é tão importante quanto a gente fala da qualidade da saúde física, porque a vida ela é um conjunto, né? É o espírito, é o corpo, é a alma, é o que nós entregamos aqui para essa nossa existência, essa nossa experiência aqui na Terra, e eu vejo o quanto é importante as pessoas buscarem um pouco esse desenvolvimento espiritual, porque realmente às vezes as pessoas, na sua palestra foi falado isso e eu falo sempre, muitas pessoas doentes são felizes, né? Muitas pessoas doentes são felizes, nós falamos da oncologia, eu não conheço nenhum paciente oncológico que se suicidou e, no entanto, toda semana 2, 3 pessoas se suicidam em Santa Maria, pessoas saudáveis, e eu penso, onde é que está a doença, né? Ela está na mente, ela está na cabeça, ela está no pé, onde é que está? Onde, de fato, está a doença? Então, eu acho que esse desenvolvimento espiritual, através das práticas, da consciência, da superconsciência, são tão importantes quanto prescrever, né, uma receita. Eu acho que isso é um trabalho incrível e te desejo vida longa e que consiga semear muitas sementinhas
para todos os teus pacientes e para todas as pessoas que te escutarem, que te seguirem. E eu fico muito feliz em poder ter tido essa oportunidade de te ouvir mais um pouquinho. Muito obrigada, doutor. Gratidão imensa. Muito obrigado também a você. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida.